Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados marcam a votação do relatório com as 17 medidas contra a corrupção para a próxima terça-feira. Comissão de Orçamento aprova o relatório de receita para 2017, que conta com o dinheiro da reabertura do prazo de repatriação de recursos mantidos por brasileiros no exterior. E você vai ver também. No Conselho de Ética, deputados ouvem acusação e defesa do deputado Jean Willis, acusado de quebra de decoro parlamentar. Relator da proposta sobre acordos de leniência diz que vai manter Ministério Público, TCU, Advocacia Geral da União e Ministério da Transparência em todo o processo de discussão dos acordos. Em tempos de seca e racionamento, a Câmara discute um projeto para estimular a preservação de nascentes. O relator da comissão especial que analisa o pacote de 17 medidas de combate à corrupção anunciou que a possibilidade de juízes e procuradores serem processados por crime de responsabilidade ficará de fora do parecer final. O texto, que ainda não é consenso entre os deputados da comissão, deve ser votado na próxima terça-feira. A comissão especial que analisa o pacote de medidas de combate à corrupção cancelou a reunião que seria realizada para votar o relatório final do deputado Onyx Lorenzoni. O problema foi a falta de quórum. Mesmo com o cancelamento, Lorenzoni adiantou que vai retirar do relatório a parte do texto que prevê a responsabilização dos magistrados pela prática de crimes ligados ao exercício do cargo. Como havia, e este foi o diálogo com os procuradores, o risco desta medida, porque ela estava muito aberta, a redação, e ela poderia dar curso àquelas manobras que estava sendo tentada por partes do Congresso de tentar confrontar, calar procuradores ou investigadores, nós aceitamos a argumentação e a retiramos. Agora deixamos claro que após o episódio das medidas, isso tem que ser discutido. Mas o presidente da comissão, o deputado Joaquim Passarinho, disse que a maioria do colegiado reprova a decisão de Onyx de retirar a responsabilização criminal dos magistrados. É algo em que a grande maioria da comissão solicitou ao relator que incluísse novamente na pauta, no seu relatório. E nós estamos procurando um texto em que não seja um texto agressivo, até porque este é um projeto que visa e que veio do Ministério Público, lastreado por 2,5 milhões de assinaturas e que visa o combate à corrupção, no qual os procuradores são fundamentais. Nós não podemos criminalizá-los. Agora, também é fato de que hoje eles estão acima da lei normal. A comissão deve voltar a se reunir na próxima terça-feira para uma nova tentativa de votar o relatório. O objetivo é que a proposta, depois de aprovada pela comissão, seja votada ainda este ano pelo plenário da Câmara e depois enviada ao Senado. O relator da proposta que disciplina o funcionamento dos acordos de leniência, que são uma espécie de delação premiada para empresas, vai se reunir com representantes do Ministério Público e de entidades do setor empresarial para apresentar as linhas gerais do parecer dele. O deputado André Moura garantiu a participação do Ministério Público, TCU, Advocacia Geral da União e Ministério da Transparência em todas as etapas desse tipo de entendimento. Nós estamos dando, inclusive, a legalidade que hoje não tem o Ministério Público, pela nossa Constituição, de participar do acordo de leniência. Nós estamos dando essa legalidade para que realmente eles possam ter a legitimidade de participar desse acordo de leniência. Na Comissão Especial da Reforma Política, os deputados seguem a estratégia de discutir temas menos polêmicos, como pesquisas eleitorais e antecipação de registro de candidaturas. A comissão especial iniciou a discussão em torno de pontos como a pré-campanha eleitoral, pesquisas eleitorais, antecipação de registro de candidaturas, a desincompatibilização para a disputa de cargos eletivos. A intenção é buscar o consenso possível entre os parlamentares para depois discutir também com cientistas políticos, movimentos sociais e outros setores da sociedade. O relator, deputado Vicente Cândido, afirmou que poucos temas podem ser analisados separadamente. Talvez o voto facultativo pode permitir isso
e talvez analisar uma ou outra PEC que pode permitir aí uma subrelatoria, um relatório parcial. E à medida que a gente conseguir identificar temas que não mexem com o sistema inteiro. Se mexer com o sistema inteiro, nós temos que aguardar, trabalhar as questões centrais, por exemplo, o sistema eleitoral, o financiamento público, reeleição e duração de mandatos, tudo isso dificilmente você vai desgarrar do sistema. Talvez o tema mais autônomo que a gente pode deliberar ainda este ano é a obrigatoriedade do voto. A deputada Luísa Erundina é contra fatiar a reforma política. Nós temos um sistema político e o sistema é um conjunto de partes que guardam entre si uma lógica, uma estrutura, e há no sistema político brasileiro hoje muitas distorções. Se você mexe num desses aspectos e não mexe nos outros, corre-se o risco de agravar ainda mais as distorções. O plenário da Câmara aprovou 2 acordos internacionais na semana que passou. A atividade parlamentar foi prejudicada por uma semana curta, com um feriado e por um grupo de manifestantes que invadiu o plenário da Câmara e provocou vários transtornos. Além dos prejuízos materiais e de 2 pessoas feridas, houve o cancelamento de uma sessão conjunta do Congresso Nacional. A invasão ocorreu pouco depois das 3h30 da tarde, quando deputados se revezavam na tribuna fazendo pronunciamentos. No comando da mesa dos trabalhos estava o deputado Valdir Maranhão, vice-presidente da Câmara, que ficou cercado pelos invasores. Eles quebraram uma porta de vidro para entrar no plenário e houve muito empurra-empurra. Eu estava na hora que eles invadiram o plenário, né? Houve um estrondo, a porta quebrando, eles invadiram, estava eu e um outro deputado do lado. O deputado, no susto, deixou o tablet cair, um servidor foi pegar o tablet, eles chegaram chutando, empurrando, enfim, muito agressivo. Uma situação realmente absurda que eu nunca vi no parlamento. No tumulto, todo o espaço em torno da mesa dos trabalhos foi ocupado. Não havia faixas ou qualquer elemento que identificasse a origem dos manifestantes ou os motivos do protesto. Os deputados que estavam no plenário foram orientados pela Polícia Legislativa a deixar o local. Poucos invasores chegaram a falar com os repórteres que cobrem as atividades do plenário. O Poder Legislativo está corrompido e o Poder Executivo vem aqui e estabelece o toma lá da cá. Você acha que está tudo normal? O que a população brasileira tem pedido, e isso está acontecendo, são investigações profundas e punições rígidas para quem comete crime. A ordem que eu dei ao diretor do DEPOL é que todos saiam daqui presos. Nós não vamos aceitar esse tipo de abuso, de agressão ao parlamento brasileiro. A intervenção militar tinha que estar aqui para expulsá-los daqui desse plenário, que eles não merecem estar aqui nesse plenário desmoralizando esta casa. O que nós presenciamos aqui não deixa com certeza de ser fruto da campanha de ódio que fizeram nos últimos 2, 3 anos contra a esquerda nesse país. Se trata de uma tentativa de atentado contra a democracia. E a ninguém pode ser dado o direito de invadir do modo que foi feito. 2 deputados testemunharam no processo contra o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, no Conselho de Ética. Ele responde por quebra de decoro parlamentar por ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro na votação do impeachment na Câmara em abril. 7 testemunhas a favor do deputado Jean Willis vão falar na próxima reunião. O deputado Carlos Manato leu o parecer que elaborou sobre o caso na corregedoria. Lembrou que Jean Willis reconheceu ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro e que disse depois que não se arrependia. Ele ressaltou que falta de decoro é um comportamento diferente do comum e que vai contra a honra e a dignidade. Defende que Willis seja punido com uma pena intermediária. Nós pedimos a suspensão do mandato dele. Por quanto tempo o senhor teria sugerido essa suspensão de mandato? Não, nós sugerimos, como o regimento manda, de 1 a 6 meses. O advogado de Jean Willis perguntou se Manato ficou sabendo se o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, havia cuspido de volta em Willis, numa reação ao ato do deputado do PSOL. E ele respondeu. Quando o deputado Jean Willis fez a cusparada, virou de costas e estava indo embora, o deputado Eduardo Bolsonaro também teve a mesma intenção de
de fazer a mesma coisa que o Jean Willis fez. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele não está no objeto do processo aqui, não. A segunda testemunha do dia foi convocada para defender Jean Willis. O deputado Glauber Braga, também do PSOL do Rio, disse, em primeiro lugar, que o colega não agiu de forma planejada. Cuspiu em reação a provocações de Jair Bolsonaro. E afirmou que este comportamento de Bolsonaro é uma constante. As provocações do deputado Jair Bolsonaro são permanentes, né? Elas não se resumem às provocações daquele dia. Eu já presenciei por diversas vezes, eu quero aqui repetir isso, eu sentado em alguma das cadeiras da comissão, o deputado Jean Willis à frente, o deputado Jair Bolsonaro atrás, ele retira o microfone e fica fazendo agressões ao deputado Jean Willis por fora do microfone. O deputado Glauber Braga disse confiar na absolvição do colega no Conselho. O relator do caso não quis adiantar a pena que aplicará, mas deixou claro que o crime de quebra de decoro foi praticado. O fato existiu, isso o próprio representado assume. O que a gente está vendo aqui agora é se houve uma ação, se foi uma ação, se foi uma reação, o que a ocasião, a situação, o clima, para tirar disso uma dosimetria do que vai ser pedido no relatório. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, é o novo líder do governo Temer no Congresso Nacional. Jucá já foi líder do Senado nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff. E você vai ver daqui a pouco, aqui na Revista da Câmara. Comissão de Orçamento aprova o relatório de receita para 2017, que conta com o dinheiro da reabertura do prazo de repatriação de recursos mantidos por brasileiros no exterior. Em tempos de seca e racionamento, a Câmara discute um projeto para estimular a preservação de nascentes. É só um instante. Na semana que passou, a CPI da Lei Rouanet ouviu a ex-funcionária do Grupo Bellini Cultural, Kátia Piauí. Ela reconheceu que algumas das notas fiscais apresentadas pelas empresas que compõem o grupo não correspondiam aos trabalhos prestados. O Grupo Bellini é alvo de investigação da Operação Boca Livre da Polícia Federal por suspeita de ter desviado 180 milhões de reais de recursos destinados à promoção de atividades culturais. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento. O assunto foi o desempenho financeiro da pasta. O ministro admitiu que o governo federal está investindo menos na saúde e que isso precisa ser resolvido. Disse ainda que existem em todo o país 170 unidades de pronto atendimento fechadas, porque as prefeituras não têm dinheiro para colocá-las em funcionamento. Durante a audiência, o ministro Ricardo Barros explicou que o pagamento em dia de compromissos assumidos tem possibilitado negociações melhores na compra de medicamentos e uma importante economia para o Ministério. Mas admitiu que hoje há o que se chama de desfinanciamento para a saúde, ou seja, a União investindo menos do que deveria, o que acaba pesando nos cofres dos municípios, apesar do esforço do Ministério em recuperar essas perdas. Hoje, a União está pondo 43% e os municípios estão avançando muito mais do que deveriam. Os municípios deviam gastar 15% em saúde, que é o mínimo constitucional, estão gastando em média 24%. Então, isso claro que é uma solução complexa, mas é um reconhecimento que eu tenho que fazer de que de fato a União se afastou do financiamento da saúde nos últimos 10 anos. Vamos tentar recuperar. Para 2017, o ministro acredita que a aprovação da mudança na Constituição, que controla gastos públicos, vai ajudar a área da saúde, porque, assim como a da educação, ficou de fora do teto e tem um mínimo para investimento. O relator dessa PEC na Câmara também está otimista. Ano que vem, o orçamento deve aumentar em torno de 10 bilhões de reais. O orçamento, o ano que vem, nos próximos 3 anos, o orçamento vai ser robusto, porque a gente melhorou o piso da saúde.
Assim como o relator, este deputado de oposição é médico, mas acredita que, com o tempo, a saúde só tem a perder. Quando você vê a longo prazo, e uma PEC que tem efeitos por 20 anos, a partir de 2018, 2019 principalmente, os recursos começam a escassear ainda mais no setor de saúde. E logo depois da audiência com o ministro, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório da Receita para 2017. O texto eleva a arrecadação federal do próximo ano em mais de 13 bilhões de reais, contando com o dinheiro da reabertura do prazo de repatriação de recursos mantidos por brasileiros no exterior. A repórter Mariana Monteiro mostra que os orçamentos da União e o doméstico têm muito em comum e precisam ser respeitados. A Lei Orçamentária Anual, apelidada de LOA, disciplina todas as ações do governo federal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. No Congresso, deputados e senadores discutem na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização a proposta enviada pelo Executivo. Os parlamentares também propõem emendas e votam o projeto. Depois de aprovado, ele é sancionado pelo presidente da República e se transforma em lei. Em 2017, está previsto um aumento de 13 bilhões e 200 milhões de reais, vindos da regularização de dinheiro que foi anteriormente enviado ao exterior de forma irregular por cidadãos brasileiros. Já a PEC dos gastos, proposta apresentada pelo governo, limita o crescimento de gastos pelos próximos 20 anos. O valor a ser gasto no ano seguinte seria corrigido apenas pela inflação do ano anterior, sem qualquer ganho real. A proposta ainda não foi aprovada, mas o governo quer que a LOA de 2017 já seja construída respeitando essa regra. O diretor de orçamento da consultoria da Câmara, Ricardo Volpe, explicou como a PEC que limita os gastos públicos vai modificar na prática a gestão do orçamento. Antes, o governo e o próprio Congresso superestimava a receita e punha uma despesa muito maior do que aquela capaz do Estado realizar. Agora, a PEC, ela pôs como parâmetro o pagamento, não mais o valor autorizado, que era muito grande. Então, o pagamento de 2016 que está orientando a dotação de 2017. Então, o orçamento já está bem mais restritivo, quer dizer, está mais realista. Nas ruas, há quem já entenda como respeitar as regras de um orçamento. Se eu ganho R$5.000, eu só posso gastar no máximo R$3.500. Eu tenho sempre que economizar o restante, que é para as necessidades. A senhora está conseguindo? Consigo, eu consigo. Mas também há quem ache que está faltando participação popular na gestão do orçamento da União. O que acontece de indevido na nossa sociedade é por omissão do cidadão. Nos próximos 2 anos, o Brasil vai sediar um congresso e a Olimpíada Internacional de Matemática. Parlamentares decidiram estabelecer 2017 e 2018 como o Biênio Gomes de Souza da Matemática, uma forma de incentivar o estudo da disciplina, já que as nossas notas não andam lá muito boas. Se for perguntar na porta de qualquer escola, provavelmente ela é a disciplina que mais assusta. Não é à toa que no Enem é, juntamente com Física e Química, a que mais provoca as piores taxas de acertos. Eu acho difícil de decorar as coisas. Eu tenho mais dificuldade em divisar essas coisas, porque ainda não sei muito bem a tabuada. Se errar algum número, você já erra a questão inteira. Eu tenho dificuldade com os cálculos. Nos últimos estudos internacionais, o Brasil reduziu o número de alunos com conhecimento abaixo do aceitável em matemática, mas ainda permanece nas últimas posições em comparação com os demais países analisados, ficando atrás da Albânia e Costa Rica, por exemplo. Mas, em 2014, o brasileiro Arthur Ávila recebeu a medalha Fields, o maior prêmio científico da área, comparável ao Prêmio Nobel, e trouxe popularidade ao Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA.
A partir de 2017, o governo vai unificar as Olimpíadas Escolares de Matemática, sem fazer distinção entre as escolas públicas e privadas. Para o presidente da Frente da Educação na Câmara, deputado Alex Canziani, a realização do Biênio de Matemática Gomes de Souza, em homenagem ao matemático maranhense pioneiro do ensino da disciplina no Brasil, deve aumentar o gosto dos jovens pela matéria. No início até as crianças não têm uma prevenção, mas com o passar dos anos, os amigos, a própria sociedade acaba dizendo que a matemática é difícil, a matemática é ruim. E pelo contrário, ela é muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então nós temos que ver novas maneiras que a gente possa incorporar a matemática na vida das pessoas e também na educação. Empresas não poderão fazer exigências consideradas discriminatórias para aceitar estudantes como estagiários. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Eles são estudantes, querem estagiar, mas às vezes encontram vagas com umas exigências diferentes. Muitas vezes a gente nem se candidata à vaga pelo fato de já estar explícito ali que você tem que ter o carro. Fica complicado para nós que somos de famílias humildes, né? Ele sempre exige, geralmente um período bem avançado. Eu acho que isso aí, explicitamente, já é uma forma de discriminar os candidatos a determinada vaga de estágio, né? É por isso que existe um projeto já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico que proíbe esse tipo de exigência. A deputada Thieron é autora da proposta que impede as empresas de criar condições consideradas discriminatórias para contratar um estagiário. Isso não pode ser critério. A prerrogativa tem que ser da formação desse profissional. Tem que ser, sobretudo, da condução do menino dentro do ambiente de trabalho para que ele tenha noção e crie ali e se faça dali uma competência na formação desse profissional. Nós não podemos permitir que a discriminação, principalmente no que diz respeito à social, possa ser um parâmetro para que as pessoas que estão buscando o primeiro emprego por intermédio do estágio, elas sejam ali prejudicadas. O Instituto Evaldo Lodge faz a ligação entre as empresas e os candidatos a um estágio. A coordenadora conta que o órgão tenta orientar os empregadores que fazem pedidos como esses aos estudantes. Procurem oferecer oportunidades para que o estagiário aprenda dentro da empresa e que retenha e forme esse talento dentro da empresa. Apesar de concordarem com o projeto, os estudantes temem que as vagas diminuam ou que as empresas não cumpram a norma. O meu medo dessa tipo de exigência é entrar em vigor e diminuir a demanda de vagas, que hoje já são poucas, né? Em regra vai funcionar, né? Mas igual nos órgãos públicos, melhor, né? Agora em questão nos órgãos privados, aí nas empresas, não é sempre que isso vai funcionar, não. A Câmara discute um projeto para estimular a preservação de nascentes. Em tempos de seca e racionamento, essa pode ser a principal fonte para enfrentar o problema. No lugar da chuva, poeira. Onde deveria estar o verde, a palha seca. Para quem planta, do outro lado da miragem, tem mais seca. Os córregos estão secando, a água está muito baixa, então isso começa a diminuir a produção e aumentar custo. No rio, a marca do nível da água é só uma esperança. Só vai voltar aquele nível que está ali marcado, mas a diferença entre o escuro e o claro, quando as chuvas regularizarem daqui a uns 40 a 60 dias. Até lá, continua o nível baixo. El Niño é o nome do efeito climático que produziu essa seca intensa, o que agravou problemas que já estavam aí. Entre eles, o descaso com as nascentes e os rios. No sentido contrário, há exemplos como o de Extrema, cidade no sul de Minas Gerais. Nasceu lá uma experiência premiada. O agricultor é convidado a se tornar um produtor de água. Isso mesmo, ele recebe um salário para preservar nascentes e áreas de onde elas se abastecem. Para cada hectare de mata recuperada e preservada, o agricultor recebe pouco mais de R$200 por ano. O projeto é um sucesso. A mudança climática chegou já, ela já existe. Nós estamos tendo eventos climáticos de uma forma intensa no Brasil que a gente não tinha antes. Então, isso são sinais que a natureza já deu. Esse tipo de serviço que as pessoas prestam é essencial para nós convivermos com esses momentos. O
que a Câmara discute é algo parecido, mas com duas diferenças. Primeiro, valeria para o país inteiro. E segundo, ao invés de pagar um salário para o produtor, ele receberia benefícios fiscais. Ou seja, pagaria menos imposto de renda e menos imposto territorial rural. Com um detalhe, quanto menor a propriedade, maior o benefício. Na prática, o produtor poderia acabar ficando até mesmo completamente isento desses impostos. Faz muita diferença entre você estar discutindo isso com os grandes latifundiários e com os pequenos e micros produtores que tem lá seu pedaço de terra de 1 alqueire, 2 alqueires, 10 alqueires e que talvez tenha 4, 5 nascentes na sua terra e que a proteção, além de ser um trabalho, ele reduz a área produzida de produção, o que reduz sua renda. A Embrapa estima que a recuperação de cada hectare custe entre 4 e 5 mil reais. Na prática, a discussão na Câmara partilha esse custo. Todos nós da sociedade devemos pagar por essa conservação, por esse meio ambiente saudável que todos nós queremos. O proprietário do imóvel rural, ele não pode ser sozinho o responsável por manter todas essas nascentes, essas matas que trazem o bem-estar. A ideia de levar algo semelhante à experiência da cidade de Extrema para o restante do país é antiga e poderia dar certo. Isso aí é um grande avanço no Código Florestal e na recuperação ambiental das regiões rurais. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!